Hoje trago aqui com exclusividade 2 notícias bombas para vocês. Uma delas é falando sobre o recado do general Mourão para a Rede Globo e a esquerda. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, porque o Exército Brasileiro está de prontidão caso o golpe contra Bolsonaro seja aplicado. Eu não estou inventando nada não. As fontes são do site O Terra e do site Jornal da Cidade, meus amigos. Bolsonaro pode sofrer um golpe sim, a qualquer momento. Não foi à toa que o presidente pôs como vice um general. Prestem bem atenção, meus amigos. Para o presidente, em exercício, o general 4 estrelas, Hamilton Mourão, a esquerda e seus vassalos na mídia nunca aceitaram a eleição de Bolsonaro. Na verdade, nunca aceitaram que os brasileiros ousaram pensar por conta própria. Ousaram abandonar o cabresto intelectual que eles levaram anos para construir. Ao derrotar o sistema pobre, sem utilizar dinheiro público, com 8 segundos de tempo de TV e se comunicando com seus eleitores da mesa de sua sala de jantar ou da cama de um hospital, Bolsonaro impôs uma humilhação aos donos do poder da qual eles jamais irão se recuperar. Tiveram que engolir sua eleição, mas não irão aceitar seu governo. É questão pessoal. E todos os inimigos de Bolsonaro, inclusive os antigos aliados e os que ainda não se revelaram inimigos, irão utilizar este ódio da mídia a seu favor. Derrubar o presidente é do interesse de toda pessoa sem escrúpulos neste país. Meus amigos, ouçam o que a Globo já fez para tentar prejudicar o nosso presidente. A Globo já foi pega combinando matérias nos bastidores para prejudicar o presidente. Plantou um jornalista no escritório da nora de Bolsonaro para tentar descobrir podres da família. Chamou uma criança de 9 anos de moleque imbecil, porque ela passeava com o presidente. Foi desmentida ao vivo por um especialista quando tentou culpar o governo pelo óleo no Nordeste. Não há como uma pessoa alfabetizada chamar isso de jornalismo. Isso é perseguição, é guerra declarada contra o nosso voto, nossa vontade. Jair Bolsonaro, nessa conversa com apoiadores, também falou sobre outros temas importantes. Para que não haja dúvida, né? Mandei pedir aquela matéria hackeada que está na mão do PT, na mão do Lula, onde tem meu nome lá. Alguma coisa já passaram para mim, só não cair para trás. Chegando, eu vou divulgar, o Lula não vai divulgar. Já falou que não vai, eu vou divulgar. Você vê a perseguição ali, conversa de autoridades, falando como é que entrava na minha vida financeira da minha família. Você pode entrar, mas tem que ter uma ordem judicial. Outro respeita a lei, não respeita. Eu quero pegar o cara que vendia informações. Dentro do COAF, por exemplo. Eu já tenho alguma coisa que tem chegado para mim, agora eu vou conseguir. Espero que o Supremo me dê. Deu pro Lula, e já que a imprensa diz que meu nome está lá dentro, deu para mim também. Por fim, em um trecho que está sendo amplamente divulgado, Bolsonaro fez um desafio à TV Globo. Vocês querem que amanhã a Globo me elogie no Jornal Nacional? É fácil. De jeito nenhum. Não, mas eu tenho como fazer isso aí. Vou pegar uma estatal, um banco oficial e falar, olha, a partir de agora, 500 milhões por ano para anunciar que o Correio, por exemplo, entrega cá. Ninguém sabia disso. Você sabia disso? Novidade. Sabia da concorrência do Correio também? Tem o pombo Correio, né? Pode criar um pombo em casa. É só fazer isso aí que... Mas 500 milhões é pouco. Para a Globo tem que ser mais na casa do bilhão. Inclusive, eu estou esperando aí os irmãos Marinhos explicar aquela grana, mais de R$1 bilhão que o doleiro... Teca Duran, se não me engano. Teca Duran diz que mandava entregar... Uma espécie, né? 3, 4 vezes por mês no estacionamento da Globo lá do Rio de Janeiro. Tô aguardando, Globo. Tô aguardando. Ou só tem Queiroz pra vocês? Tô aguardando. Eu não tenho medo. Inclusive, pra Globo, quer que uma entrevista ao vivo, eu dou pra vocês. Ao vivo. Duvido. Quando fizeram as eleições, se ferraram. A transparência do presidente Jair Bolsonaro é realmente desconcertante e acaba derrubando argumentos que as pessoas passam aí de uma maneira velada. Por exemplo, o conteúdo dessas comunicações roubadas. Eu venho repetindo aqui que ali, nessas comunicações, estão conversas íntimas
de autoridades, né? E até de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é isso que tem provocado muita raiva e muito debate no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que todas essas conversas tinham que ser destruídas lá atrás. Agora, Inês é morta, ou seja, já não dá mais. Muita gente teve acesso a essas conversas, inclusive o ex-presidente Lula. E está certo agora o presidente Jair Bolsonaro em pedir acesso. A Constituição admitiu o habeas datas. Significa o seguinte, que você tem o direito de chegar em qualquer instituição e dizer o que tem aí contra mim. Quais são as informações minhas que estão aí? A Constituição de 88 estabeleceu habeas datas exatamente para isso, e o presidente tem razão. Estão rolando conversas por aqui de que lá estavam informações sobre a vida econômica da família, para você ver o grau de roubo dessas informações, como chegou a detalhes, né? Eles foram presos, estão soltos agora, mas é crime, eles cometeram crimes. Quem são os criminosos? Quem roubou essas informações pessoais até. Todas as constituições brasileiras garantiram essa proteção à informação, a cartas, telegramas, tudo isso era crime violar. Sobre o MST, eu sempre digo que o caminho só existe quando você passa, ou seja, o MST só invadia quando era vantagem, agora não é mais vantagem, né? E sobre a entrevista ao vivo é bem melhor, sempre é melhor a entrevista ao vivo do que gravada, é um desafio, né? E é isso, o presidente está desafiando aí, vamos ver se a TV Globo, eu faria entrevista ao vivo com o presidente. São um dado assim, interessante de observar, que não é, sinceramente, não é contra ninguém, né? Porque fica parecendo assim, não, é o presidente que segue uma determinada linha e que colocou como política, né, embargar a ação de movimentos sociais, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, na verdade, os movimentos de sem terra surgiram, né, mais fortemente nos anos 90, para forçar uma política uma política fundiária mais responsável. Isso foi bom. E no período Fernando Henrique, se iniciou realmente a reforma agrária, Vitor, tinha virado quase assim que um tabu. Né? Muita gente dizia, olha, com a reforma agrária você corrige todas as injustiças sociais no Brasil. No governo Fernando Henrique, eu lembro que o ministro era o Raul Jungmann, né? Acho que era ministro da regularização fundiária, da reforma agrária, acho que era da reforma agrária mesmo. E ele abriu uma negociação com esses movimentos, partindo para toda a questão de regularização fundiária, né? Realmente indo em cima daquelas terras que eram terras para grilagem, especulação, etc. Iniciou-se ali um grande movimento. E o MST, que era o principal movimento, né, dos sem terra, de reivindicação, ele, em vez de cooperar, né, com aquela ação de política pública muito positiva para o crescimento do país, para a promoção social no campo, ele ficou com medo de perder a causa, de perder a bandeira, e passou a fazer sistematicamente uma política de depredação. Foi ali que o MST começou a ficar mais violento, inclusive chegou a invadir até propriedade do então presidente da República. Então, a partir dali, ficou claro que, como política pública, você poderia resolver o problema fundiário, tirando ele desse misticismo. Aí sobreveio o governo do PT, que fez uma aliança política com esses movimentos e passou a dar dinheiro para eles ficarem ali sustentando politicamente aquelas bases parasitárias, né, supostamente progressistas, etc. e tal. E saiu o PT, começou já no governo Temer a regularização disso, negócio de verba pública para movimento, etc., injustificada, e agora, com a retomada da política de regularização fundiária, esses movimentos que são mais cenográficos, que são aqueles que querem esta causa como outdoor para viver disso, eles murcharam e perderam poder e pararam de invadir. Agora, o que eu me ressinto é que é uma política pública importante de promoção social, e você vive não só agora, na época do Fernando Henrique, também havia esse estigma. Na época era o governo neoliberal,
Não pensem que o Fernando Henrique era o bonzinho, não, de centro-esquerda. Era o governo neoliberal, que era o diabo encarnado. Esses que atacam sempre dessa maneira são os que vivem disso. Eu achei esse o tema mais relevante da fala do presidente. Claro, a gente não pode normalizar, mesmo que venha do presidente, a gente não pode normalizar a divulgação dessas mensagens como factuais, porque ninguém sabe. Essas mensagens não passaram por absolutamente nenhuma perícia. Augusto. A Ana parou. Que tal se um grupo de hackers roubasse as mensagens trocadas por WhatsApp ou então grampeasse conversas telefônicas entre os ministros do Supremo antes, durante e depois de um grande julgamento, porque eles conversam muito sobre o julgamento. Conversaram muito sobre o mensalão, conversaram muito sobre o petrolão, né? No petrolão não julgaram, sobre o mensalão, sobretudo, durou anos. Aparece numa conversa por telefone, o Lewandowski foi ouvido por uma jornalista, e aí foi publicada aquela frase que ele dizia: nós votamos com a faca no peito, né? Estava ajeitado para o Dirceu, coisa parecida assim. Que tal se o material desse tipo fosse roubado e distribuído e entregue